Fala, meus amigos, estamos de volta aqui com mais uma obra aqui destacada para vocês. Não se esqueça que tem um resumo em PDF embaixo, que a gente trouxe mais detalhes. Aqui eu estou com ele, conversando com vocês, mas a gente está caminhando para o final, então, da listagem aqui de obras de artes visuais, tá bom? Pessoal, aqui eu estou falando da instalação através do Cildo Meireles, tá? Então, esse senhor aqui é o Cildo Meireles, é uma foto recente dele. Ele ainda é vivo, o artista. Então aqui é uma instalação antiga dele, tá, pessoal? Entre 83 e 89, que ela teve, né, mostra ali e tal. É um espaço, tá? A gente até já comentou em outras obras aqui que nós tivemos instalações, mas ela é um espaço em que o artista vai e coloca alguns objetos justamente para poder despertar sensações ao público que vai visitar o espaço, tá? Então, o Cildo Meireles é um dos artistas mais importantes da arte contemporânea brasileira e do âmbito internacional também. Primeiro porque está vivo, muitos artistas não estão mais aqui conosco, mas ele ainda está vivo aí produzindo sua arte. Então, principalmente dos artistas vivos, ele é uma das referências nacionais, tá? O Cildo, pessoal, ele nasceu em 48, no Rio de Janeiro, 1948, e ele iniciou seus estudos aqui no Distrito Federal, na Fundação Cultural do Distrito Federal, indicação e sugestão ali do Félix Barranechea, tá? Que é um artista e professor, um dos pioneiros da arte aqui no Distrito Federal, tá? Ele não é brasileiro, o professor dele que recomendou, né? E é uma das únicas pessoas, um dos únicos professores que ele costuma relembrar nos seus documentários, nas suas entrevistas, é um dos únicos professores que ele faz questão de falar que mudaram a sua vida, né? Que fizeram parte ali, né? E que colocaram ele nesse mundo da arte, tá certo? Então ele iniciou seus estudos em 63 aqui no Distrito Federal, começou os seus primeiros conhecimentos ali então, e aí ele começa a realizar os seus desenhos inspirados em máscaras e esculturas africanas, ou seja, ele começa a ter a pegada ali de desenho e tal, então ele inicia ali nas artes e vai avançando com o tempo, desenvolve sua arte aqui em Brasília e retorna para o Rio de Janeiro em 67, tá? Onde ele estuda mais um tempinho lá na Escola Nacional de Belas Artes. Ele, por ser carioca, né, a maioria do tempo da sua produção ela acaba acontecendo lá no Rio de Janeiro, mas exposições dele acaba passeando por todo o Brasil, tá? Mas ele acaba fixando-se ali no Rio de Janeiro e acaba se tornando posteriormente professor lá no Rio de Janeiro também e desenvolve boa parte da sua arte por ali mesmo, tá? Ele é um dos fundadores da Unidade Experimental do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, do MAM, tá? Super famoso, é um dos museus mais importantes que nós temos no Brasil. E a partir daí, pessoal, no final dos anos 60, lá no início da década de 70, ele começa a produzir obras, principalmente com a pegada aqui de instalação, de inserção. Ele começa a produzir, então, obras voltadas, né, com aquele cunho crítico, à ditadura, pós-ditadura, né? Então ele começa a desenvolver um pouco obras nesse sentido. Para quem não sabe, ele tinha uma obra na listagem anterior, na listagem anterior do Paz 3, que era Quem Matou Herzog, que era um carimbo numa nota, tá? Essa obra é dele, tá? Então o Paz ele renovou a listagem de obras, eles mantiveram alguns artistas e só trocaram a obra do artista. Então sai essa obra do Cildo, que era Quem Matou Herzog, inclusive caiu nas últimas versões, e eles colocam ali então trocam por outra obra que é uma instalação, né? Essa outra era uma nota que ele soltou, ele fazia muito esse tipo de coisa envolvendo dinheiro, aí envolvia a crítica social, a crítica pela economia do país, por conta da economia. Nesse caso do Herzog, ele aproveitou uma nota de dinheiro ali para poder fazer uma crítica, uma reflexão sobre a questão do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, no contexto ali da ditadura militar no Brasil, tá? Então ele chegou a fazer isso com moedas de centavo, chegou a fazer isso com garrafa de Coca-Cola, por exemplo. Numa época ele começou a
estampar na garrafa de Coca-Cola, na época em que a gente pegava a garrafa de Coca-Cola, comprava o casco, levava para casa, tomava a garrafa, né, o líquido lá, devolvia a garrafa e aí comprava por um valor mais barato. Você devolvia a embalagem ali e você comprava por um valor mais barato. Era aquilo que hoje o pessoal está fazendo com a garrafa retornável de plástico. Antes era com a garrafa mesmo, de vidro. Era muito comum quando você comprava um refrigerante no supermercado, garrafa de vidro, quando você chegava em casa, depois que você tomava, você devolvia para o supermercado e para comprar um novo você tinha um desconto porque você estava levando a garrafa, né, levando o que eles chamavam de casco, o pessoal apelidava como sendo casco. Ele chegou a fazer então algumas inserções com a garrafa de Coca-Cola em que ele colocava mensagens na garrafa de maneira sutil com a mesma fonte que tinha no rótulo da Coca-Cola, com algumas mensagens, receita de coquetel Molotov, algumas mensagens para o povo, dicas para o povo se comunicar por conta da garrafa, porque passava despercebido naquele contexto da ditadura onde tudo era censurado. Então, desde essa época, assim, ele só foi fortalecendo essa pegada na questão da produção ali, de caráter crítico, de caráter reflexivo, essa arte conceitual, né, que independe do espaço, independe do objeto, essa arte que de repente ela pode ser mais democrática por não depender de um espaço físico ali necessariamente, tá? Essa da Coca-Cola, por exemplo, ela é algo que circulava entre as pessoas. A nota de dinheiro também circulava entre as pessoas. Então, independe de galeria. É uma arte que ela extrapola o espaço ali, o quadradinho da galeria. Então, ele foi um dos artistas muito envolvidos, engajados nisso. Ele, lógico, teve influência, ele fala isso, que ele se inspirou muito no Duchamp, tá? Que faz parte das vanguardas europeias. Então, o Duchamp influenciou bastante, outros caras também da época o influenciaram. O Duchamp é aquele do vaso sanitário, tá? Aquele lá que nós temos que a arte dele é o vaso sanitário lá. Então ele tinha muito essa pegada, tá, pessoal? E lá em 83, entre 83, no início de 83 e aí ficando até 89, essa instalação ela viajou algumas partes do Brasil aí, que é a instalação chamada Através, tá? Essa instalação aí, pessoal, ela percorreu aí o Brasil justamente, e ela foi muito emblemática justamente porque as pessoas ao adentrarem passavam a não entender muito do que se tratava, né? Então muita gente acaba não entendendo. Obras como essa, pessoal, dialoga bastante com o Ritmo Número 0, da Marina Abramovic, né? São obras assim que extrapolam, né, e que coloca você para poder pensar, para refletir fora da caixinha, né? Série Roupa, Corpo e Roupa também, ela da Lygia Clark também faz um pouco dessa provocação. Então essas três obras que eu estou colocando para vocês são obras que têm mais ou menos o mesmo perfil, né? Que são instalações ou são inserções, né? Ou são experimentações ali que colocam o público para interagir com o objeto. E o público é que vai dar significado, ou seja, a interpretação que o público vai dar é que vai materializar o significado daquela obra. Então é mais ou menos nesse sentido também essa obra aqui do Cildo, tá bom? Vou mostrar para vocês algumas outras obras que tem dele aqui, ó. Essa aqui, ó, Desvio para o Vermelho, né, onde tem um quarto com tudo aqui da cor vermelha, também é uma instalação dele. Aqui nós temos uma que é só relógio, ó, um monte de relógios aqui com vários horários, ó, que é fontes. E aqui a gente tem uma outra que é Marulho, né, que é um espaço na sala. Ele colocou como se fosse um deck, né, que a pessoa olha lá para o horizonte ali. Na verdade não tem nada ali para frente, né? Então a intenção era jogar uma reflexão para as pessoas mesmo. Mas trazendo aqui para a nossa obra, pessoal, antes disso, né, relembrando aqui a questão da instalação. Instalação, pessoal, é isso, é quando o artista ele monta um cenário e faz com que as pessoas participem ali, ou pelo menos, na pior das hipóteses, visitem, né? E estejam ali naquele espaço para tentar despertar algum significado, algum sentido, alguma percepção, alguma sensação do público que visita. Para isso, o artista ele organiza os objetos naquela cena, naquele ambiente, ele programa, planeja o ambiente ali. Então aqueles objetos eles não são colocados normalmente de maneira aleatória. Normalmente eles são pensados
justamente para que tenha um sentido, tenha um significado. Para o leigo, para a pessoa que vai lá assistir às vezes ou vai lá presenciar, pode parecer sim que é aleatório. Por exemplo, no primeiro momento você olha e você fala, não, parece que é aleatório. Mas não, eles são colocados, cada centímetro ali é pensado e planejado para gerar uma sensação no público, tá bom? Instalações, então, começa essa pegada no início dos anos 60. Na lista anterior do PAS 3, nós também tínhamos uma obra que era uma instalação, chamava-se Instalação Tropicália, tá? Ela chegou a cair na prova, ela caiu na prova do PAS 3 2018, salvo engano. A que eu comentei do Herzog do Cildo já caiu no vestibular da UNB, inclusive. Eu sempre friso com vocês que as obras do PAS elas andam caindo bastante na prova do vestibular, tá? E às vezes cai também no Enem, tá? Ou há alguma reflexão no mesmo sentido com alguma coisa lá do Enem. Às vezes isso acaba indo lá para o Enem. Então uma certa vantagem de você estudar para o PAS UNB é você olhar de maneira diferente, você fazer um estudo mais aprofundado sobre uma instalação, sobre uma determinada obra, porque isso amplia o seu conhecimento crítico, a sua visão crítica, e quando você vai para uma prova, por exemplo, como a do Enem, você já vai com uma perspectiva diferente. O candidato que se prepara só para a prova do Enem, ele não consegue ter tanto esse senso crítico quanto um candidato que faz a prova do PAS, que participa das etapas do PAS ali. O PAS ele proporciona que o aluno fique com um senso muito mais crítico do que um aluno que simplesmente decora as coisas e resolve um monte de bateria de questões para o Enem. Então é uma prova mais reflexiva, tá? Por isso que ela traz tanta coisa diferente. Às vezes você estuda lá na sua escola a vida inteira e nunca você é apresentado numa aula de arte para uma instalação como essa. Ou alguma coisa como, por exemplo, o Ritmo Número 0 da Marina Abramovic, ou Roupa, Corpo e Roupa. Nunca na vida. Aí, de repente, cai um negócio desse no Enem, você não sabe nem por onde vai e acha que a prova está inventando o negócio, tá? Então, essa é uma vantagem. Quando você está estudando para o PAS 3, ou para o PAS 1, para o PAS 2, você está ampliando sua mente e isso vai também te favorecer numa prova como a do Enem, de leitura de imagem, de leitura de cena, de cenário. Então, pessoal, vocês estão na frente, entenda isso, vocês estão na frente nesse quesito, tá? Então, pessoal, a gente tem na questão das instalações também, que a ideia, as possibilidades que nós temos com a instalação é justamente provocar sensações no público. Por exemplo, frio, calor, odor, som das coisas e por aí vai. Inclusive o Cildo tem uma que provocava calor nas pessoas. Era um monte de refletor mirando para as pessoas e isso fazia parte do contexto ali que as pessoas sentissem o calor ali naquele momento com tanto de refletor voltado para eles, tá? Entrando aqui na nossa obra, pessoal, a nossa obra, então, é essa do Cildo, que é a nossa Através, tá? O título, pessoal, Através, talvez venha dar mais significado ou fazer mais sentido quando a gente discutir um pouco mais do que se trata, tá? Num primeiro momento, a gente pode descrever essa obra como sendo um espaço, como se fosse uma sala, com um monte de barreiras, grades, cortina, tela, arame farpado e um núcleo no meio, ao centro, tá? Então você tem lá um retângulo ou um quadrado e ao centro tem uma bola. E em volta dessa bola tem um monte de barreiras, várias barreiras dispostas em posições simétricas, tá? Então nós temos aqui uma certa simetria desses objetos em volta e quando você entra na sala, você tem que ir entrando desviando dessas barreiras até tentar chegar ao centro, que é essa bola, tá? Então, mais ou menos em linhas gerais, a gente pode descrever dessa maneira, tá? Então a gente pode, num contexto mais amplo, a gente pode colocar também que a obra ela tem uma forma labiríntica, tá? De experiência sensorial,
tá? Por quê? Porque quando você vai pisando e vai avançando, você vai tendo percepções e sensações, tá? Primeiro porque quando você vai pisando no chão, tá cheio de vidro, pedaços de vidro no chão, e isso vai dando uma agonia, né? Porque aquele barulho de vidro rangendo assim, o barulho do vidro e tal, você pisando no vidro, vai dando sensações, né? E ao mesmo tempo, quando você vai avançando naquele ambiente com arame farpado, tem uma parte que tem até uma grade de um lado, do outro lado uma cortina, aquela luz ao centro. Isso faz parte de toda a composição para gerar sensações em você mesmo, perturbações em você mesmo, tá? Então, quanto mais você passeia, mais o som do vidro ele vai aumentando, porque mais vidro vai tendo ali, e principalmente se forem muitas pessoas, né? Então isso vai acontecendo. Então a obra, de certa forma, ela te obriga a aguçar os mais diversos sentidos, tá? Porque a questão do tato, que você vai pelos pés ali pisando, tem hora que você pode estar descalço, um pedaço dela, hora não, para proteger o pé, né? E por aí vai. Os olhos, eles são provocados pela iluminação, porque você tem uma luz mais forte de um lado, uma parte mais escura do outro, né? Então isso tudo faz parte da composição. O núcleo central, como eu falei, pessoal, é essa bola que está aqui ao centro. Eu trouxe várias imagens aqui para vocês perceberem. E há várias barreiras, como eu falei, para chegar até ela. Ó. Inclusive aqui, ó, a gente consegue ver nessa imagem uma grade, aqui parecendo aquela grade de shows, né? Então o que acontece? Os objetos são ordenados, essas barreiras são colocadas ali em volta, né? Madeira, aço, arame, plástico, cortina de banheiro, e várias coisas em volta para que você vá passeando e desviando desses objetos, né? E para te dar essa sensação também de agonia, de bagunça ali, tá? A ideia dessa obra, pessoal, é explorar e demonstrar os limites e barreiras dispostas nas trajetórias de todas as pessoas. Ou seja, nós como ser humano, nós temos vontades, desejos e sonhos, e à medida que a gente vai avançando em busca desses sonhos, as barreiras da vida vão aparecendo na nossa vida. Então, às vezes a gente consegue eliminar, muitas vezes não. Então, essas barreiras que estão ali são barreiras que simbolizam, então, essas barreiras da nossa vida, tá? E a bola ao centro significa esse sonho, esse desejo que a gente tem, essa vontade que a gente tem de estar numa situação diferente, numa situação melhor, tá? Levando para o contexto da época, a gente percebe, o Cildo comentou, que provavelmente trata-se de uma situação de que vai estar um pouco na questão pós-ditadura militar, tá? Naquele período em que o Brasil, você está saindo ali de um contexto, na década de 80 indo para um outro contexto, né? Da redemocratização do país, abandonando um passado sombrio ali e entrando num futuro indefinido. Então, no contexto da época mesmo, essa bola pode representar esse futuro que a gente não sabe o que espera o brasileiro na época, o que esperava o brasileiro nessa época. E as barreiras são as barreiras físicas ou psicológicas que as pessoas tinham naquela época, tá? E o vidro no chão, ele pode simbolizar o regime militar, o fim do regime militar, que já tinha sido ultrapassado, mas que ele ainda pode machucar, ou poderia machucar, né? Então, o fato da gente ter rompido essa barreira não significa que ela não machuque mais. Muita gente tem traumas até hoje por conta disso. Então, para essa pessoa, isso ainda machuca. Para outras, pode não machucar. Então, esse vidro, ele pode machucar ou não, a depender da sensação e do sentimento da pessoa. Então, na perspectiva histórica, esse vidro pode simbolizar, então, essa passagem, né, essa barreira ultrapassada da ditadura militar, que ela foi rompida, mas que ela ainda pode machucar, tá? A bola ao centro pode ser, naquele contexto histórico, significa o ideário de um país melhor, né, que existe em cada brasileiro. Ou seja, todas as barreiras são translúcidas e vazadas porque a pessoa enxerga, ela tem aquele sonho, ela enxerga um futuro melhor, mas para chegar lá, ela tem que vencer e superar várias barreiras. Então, pelo fato das barreiras possibilitarem que a pessoa consiga enxergar a bola, significa que você consegue enxergar uma perspectiva de futuro.
Então, as barreiras ali, elas existem, mas você consegue enxergar o final, né? Lá o ponto que você quer chegar. Só que às vezes você tem que superar essas barreiras para que você consiga chegar lá. Então é essa questão do brasileiro almejar um futuro melhor, de tentar vencer na vida, de esperar, de ter a esperança de um futuro melhor. Então a bola representa esse sonho de cada um de nós, tá? Cada barreira é colocada então na cena e aí pode simbolizar também aquela questão das barreiras que a vida vem colocando, né, na nossa frente para que a gente não consiga alcançar este sonho. A gente tem barreiras mais longe, mais afastadas da bola central, que são aquelas barreiras que certamente a gente acaba conseguindo superar, certo? E que são barreiras que não são colocadas por nós mesmos. Agora, próximo e bem próximo da bola central, nós temos uma barreira que ele chama de barreira autoimposta, que é aquela barreira que, apesar de você ter superado todas as barreiras externas, tem aquelas barreiras que é você mesmo que coloca. Por exemplo, você tem vontade de fazer alguma coisa, mas não tem coragem. Então você está pondo uma barreira consigo mesmo. Aquela barreira é só você que coloca. E só depende de você para poder vencer aquela barreira. Então o medo, a angústia, pode representar essas barreiras mais próximas da bola central, que são mais difíceis de acessar, porque são barreiras pessoais, tá? São barreiras que cada um de nós coloca para cada sonho, para cada vontade que a gente tem, tá? Então é uma obra que ela traz um relativismo, né? Então esse relativismo é algo muito comum na arte contemporânea. Nós vimos isso nas obras que eu citei, Roupa, Corpo e Roupa, Ritmo número 0. São obras que elas trazem uma relatividade assim, que cada pessoa pode imaginar algo e ter uma sensação diferente, tá? Então, em linhas gerais, essa obra ela pode trazer sentimentos, né, de como superação, apreensão, otimismo, dificuldade, anseio, decepção, né? A felicidade ou o Brasil ideal para uns não será o idealizado para outros, por exemplo. O que eu enxergo como um Brasil idealizado para mim pode não ser um Brasil que você enxerga como ideal para você ou como idealizado por você. Então essa instalação, ela tenta também gerar essa reflexão em cada um de nós, tá? Isso também, não, mesmo que, por exemplo, sabendo que para você um Brasil idealizado pode não ser o mesmo Brasil que eu idealizo, isso não nos impede da gente continuar vencendo ou buscando superar essas barreiras diárias que a vida nos impõe. Então, de certa forma, é assim que essa obra vem trazer, essa é a mensagem que essa obra quer trazer para a gente, tá? Pessoal, de que maneira a prova pode cobrar essa obra, tá? Pensando aqui das outras vezes como foram cobradas ali as instalações, elas foram cobradas mais na perspectiva de entender o significado de uma instalação de maneira geral, e a gente colocou lá em cima para você, entender a lógica qual é a reflexão que essa instalação quer trazer para o público ou para as pessoas em geral, e é mais ou menos isso, e o contexto mais ou menos no qual ela estava inserida, tá? Esse Brasil ali, da perspectiva da redemocratização, né? A gente tem uma Constituição ali acontecendo em 88, essa obra ela fica ali até um ano após essa nova Constituição. A linha do tempo que é colocada na matriz, ela coloca justamente, né, a obra pegando antes e depois dessa Constituição e nesse período de redemocratização, tá bom? Lembrando que nós temos uma obra do PAS 3 que continua, que é a Constituição Federal, que vai discutir um pouco dessa questão dos direitos políticos, de entender os poderes. Então, de repente, essa obra eles podem talvez estabelecer um link, tá? A gente só vai ter certeza disso quando eles disponibilizarem a matriz. A matriz, ela
Eles estavam começando a produzir essa matriz, esse curso está sendo gravado no início do ano, né? E a matriz, a previsão é que ela vai atrasar um pouco e que ela vai estar disponível só lá para agosto ou setembro, tá? Até por conta da pandemia deve atrasar bastante. Então, eu creio que essa matriz ela só estará disponível para a gente em setembro, mais ou menos. E quando sair, a gente vai trazer em cada aula e colocar o que a matriz está falando para cada uma delas. A gente está colocando aqui a nossa impressão pela experiência das provas anteriores, mas a gente tem que aguardar também a matriz, porque quem escolheu essa obra, escolheu com um pensamento. Então a equipe que escolheu tem que falar para a gente qual é o pensamento que elas estão tendo e que obras que dialogam com essa que eles estão colocando ali e as possibilidades de cobrança em cada disciplina. A partir do desenho que eles colocam na matriz, a gente consegue fazer essas conexões, tá? No primeiro momento, eu não consigo ver essa obra aparecendo, por exemplo, em exatas, mas o examinador é muito criativo, ele pode querer fazer, né? Aqui tudo pode acontecer. Nesse primeiro momento eu consigo ver essa obra na perspectiva da sociologia, na perspectiva da filosofia, na perspectiva da arte e na perspectiva da história, tá? Mas eu não consigo ver essa obra em outras perspectivas, tá bom? Então, fechamos por aqui mais essa análise, tá? Não se esqueça, eu deixei alguns vídeos embaixo na plataforma, indicação de alguns vídeos, e deixei também o resumo teórico para vocês. Provavelmente não teremos questões sobre essa obra aqui, tá bom? Questões aqui, bateria de questões que a gente está colocando do contexto histórico, né? Então, beleza, pessoal? Até a próxima análise. Valeu!